Quero saudar todos os irmãos e desejar também um dia bom. Já tivemos nosso tempo da Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais uma lição na Palavra de Deus, que é a palavra que nos consola, que nos conforta, que estimula a nossa fé, e através dela nós ouvimos a voz do nosso Deus. Agradecer também para os nossos irmãos que estiveram ausentes, também por motivos de infelicidade, partida de um familiar, e estão aqui conosco mais uma vez. Nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus por tudo, não é? Paulo dizia: em tudo dai graças. E aquele tudo envolve tudo mesmo. Nos momentos bons de alegria, de festa, de celebração, devemos dar graças. No momento de tristeza, partida entre queridos, perda de emprego, um diagnóstico médico não muito bom, Paulo diz que também temos que dar graças, porque Deus sabe o que faz, mesmo quando permite esses momentos. E a nossa fé é treinada também com base nisso. Esse é um dos instrumentos que Deus usa para consolidar e fortalecer a nossa fé, os momentos menos bons, porque é ali onde a nossa confiança em Deus é exercitada. E é com base nessa perspectiva de ver a vida, ou de olhar para a vida, que nós vamos então para o nosso texto. Voltamos agora a Hebreus, depois de um domingo de celebração, mais um aniversário que o Senhor nos permitiu passar, e temos recebido também palavras de muitos dos nossos irmãos que nos abençoaram no domingo passado com a sua presença. Nós só podemos louvar a Deus e continuar confiantes no Senhor. Vamos então para a parte final do capítulo 11. Hebreus capítulo 11, e vamos a partir do versículo 32 até ao último versículo deste capítulo. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, assim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Essa palavra completa, equilibrada, que traz conforto para as nossas almas, que traz solidez para a nossa fé, que nos consola e anima nos momentos menos bons, mas também que nos faz vibrar de alegria nos momentos bons, ó Pai Santo. Uma palavra que vem de Ti para confortar os nossos corações, para estimular a nossa fé, para nos ajudar a enfrentar este mundo passageiro,
Ó Pai, confiados em Ti. Obrigado pela Tua palavra mais uma vez, porque Tu és um Deus que se revela. E obrigado pelo Espírito Santo, o Mestre por excelência, o Revelador, aquele que torna conhecida a Tua palavra, aquela que nos permite compreender a Tua revelação, para que ela, de facto, tenha impacto nas nossas vidas. Ajuda-nos, auxilia-nos, sensibiliza os nossos corações. Ajuda-nos também, ó Pai Santo, a expor a Tua palavra com lealdade, com clareza, de modo a que Tu possas falar ao Teu povo aqui reunido. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o autor está a terminar essa parte da sua carta, que nós temos nas nossas divisões como o capítulo dos heróis da fé. E o objetivo do autor, como temos visto, é enfatizar a fé no Senhor Jesus Cristo como o antídoto para se evitar a apostasia. É conhecer quem é Jesus e conhecer a dimensão da obra que Ele realizou na cruz, e é isso que nos pode proteger diante de qualquer tentação ou apelo do mundo ou até religioso. A única coisa que nos pode manter bem firmes é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então o autor está, ao longo da sua carta, procurar exaltar a obra que Cristo realizou na cruz, para dizer aos seus leitores que quem tem Cristo na sua vida, então pode perder tudo e mais alguma coisa, porque de facto não perdeu nada. Cristo é a dádiva maior que existe. Portanto, quem tem Cristo não pode sonhar em buscar outra coisa mais importante. Muito menos regressar à antiga religião, por mais importante que tenha sido essa experiência religiosa. Então é isso que ele vai defendendo ao longo de toda a carta, e aqui no capítulo 11, ele então vai fazer uma espécie de resumo da história bíblica. Ele vai apresentar o que liga homens e mulheres ao longo da história bíblica, desde o livro de Gênesis até, pelo menos até o último livro, Malaquias. Ele procura mostrar que Deus sempre agiu e todos aqueles homens tiveram uma marca comum. Uma marca que os liga, ou os ligou a todos, a sua fé em Deus. Tiveram experiências diferenciadas, enfrentaram problemas e desafios diferentes, mas o autor defende aqui o elemento da fé. Ele diz que todos eles podem ser colocados e têm como denominador comum a fé que tiveram em Deus. Então ele vai contando, é claro que de forma mais resumida, cada autor humano bíblico. Há alguns bem conhecidos, outros menos conhecidos, mas o que ele tinha em mente é destacar esse aspecto que os ligava a Deus. Porquê? Porque ele próprio definiu, neste mesmo capítulo, no versículo 6, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o único meio de se relacionar com Deus, segundo a perspectiva bíblica, é a fé. É responder com confiança. É isso que significa a fé bíblica. Não uma crença qualquer, não uma crença no vazio, não uma tentativa de acreditar, mas é depositar confiança, porque do outro lado está Deus. Então ele pega nesse ensino da fé para dizer que todos esses homens e mulheres que eu vou citando aqui, então tiveram uma marca comum, não é? Uma marca registrada que foi a sua fé em Deus. E ele foi dizendo isso. E da última vez que nós estudamos, os irmãos se lembram, versículos 30 e 31, ele falou então do povo de Israel entrando na terra prometida. Ele vinha falando desde Abel, que foi assassinado pelo seu irmão, e ele disse que as obras de Abel se destacaram por causa da sua fé. Ele deu o melhor que tinha a Deus, seguiu as regras corretas, levou um sacrifício para se apresentar diante de Deus, e a sua oferta foi aceita por Deus. Isso criou raiva, indignação no seu irmão, que acabou por o matar. Então ele vai seguindo praticamente a ordem do relato bíblico, antes do dilúvio, chega no dilúvio, depois do dilúvio, chega no capítulo 12, fala de Abraão e Sara, e fala dos filhos, do filho e do neto de Abraão, vai seguindo essa lógica, e claro que o povo agora está no Egito, e ele tem que falar de Moisés, obviamente, fala de Moisés, e depois de falar de Moisés, ele salta intencionalmente e vai falar da ruína das muralhas de Jericó, versículo 30. Por que ele não falou, não disse nada sobre os 40 anos
em que o povo passou no deserto. Porque esse período foi um período mais considerado de descrença do que de fé, mais de murmuração do que de confiança em Deus. Então ele intencionalmente salta essas áreas e vai logo às portas da terra prometida e logo para enfrentar a primeira cidade, a cidade imbatível que havia lá na terra de Canaã. E ele diz que pela fé ruíram os muros ou as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Ele destaca que foi preciso crer na palavra de Deus, que em vez de usar o armamento, bastava-se dar voltas à cidade, em torno da cidade, para que aqueles muros que nunca tinham sido derrubados ao longo da história de Jericó caíssem com o último grito do último dia, que foi o 7º dia. Portanto, isso exigia fé, porque não era compatível com a lógica. Um exército, quando quer invadir o outro, sobretudo mais forte, tem que preparar o arsenal, flechas, pedras, tudo aquilo que eles tinham para entrar. Mas não, eles começaram a dar a volta e depois no último dia fizeram um ruído tremendo que as ondas sonoras acabaram por ruir aquela parede intransponível. E também fala de alguém que era habitante daquela cidade, Raabe, uma prostituta que recebeu os espias judeus, 2 deles, e protegeu-os, portanto, não os apresentando diante do seu governo, e ele até usou de alguma falsidade ali, mas ele comprometeu-se, ou pelo menos pediu que aqueles espias não se esquecessem dela e da sua família. E eles, quando entraram em Jericó, acabaram por matar praticamente toda a gente, menos Raabe e a sua família. E é curioso isso, esse pormenor interessante, que a casa de Raabe era uma casa colada ao muro da cidade. E nós sabemos que o muro ruiu. Então, para que as pessoas ficassem lá dentro vivas, significa que aquela parte da casa de Raabe não ruiu. Mas um milagre tremendo, por isso é que esta mulher é mencionada aqui, mas também será mencionada no Novo Testamento. E ela escolheu os espias, e nós vimos lá na história, no livro de Josué, porque é que ela é considerada uma mulher de fé aqui, porque ele creu no Deus de Israel. E ele disse: eu sei que vocês são um exército pequeno, mas têm vencido. Toda a gente fala do vosso Deus, portanto eu creio que vocês vão penetrar esta cidade. Embora todos os outros inimigos nunca tenham tido a oportunidade de entrar, eu creio no poder do vosso Deus que vocês vão entrar aqui. Por isso, a única coisa que eu peço é que poupem a minha vida e a vida dos meus. Eu não tenho dúvidas que vocês vão vencer a nossa cidade. E é essa fé que caracterizou essa mulher, por isso é que ela é mencionada aqui. Depois disso, o autor percebe que, ele não pode continuar a falar de todas as experiências, de todas as figuras bíblicas, até ao final da história do Antigo Testamento. Então ele faz algo em comum aqui. Normalmente o que diz aqui, quem mais direi, é mais para aquele que está a verbalizar o seu discurso. É aquele que está a falar ao vivo e não daquele que está a escrever. Mas ele também é um homem sensível e não está a escrever como um teólogo, mas está a escrever também como um pastor, alguém que está a aconselhar os hebreus a não recuarem na sua fé. Por isso é que ele já a lista é tão grande, não é? Diz ele: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. No original, os nomes aqui vêm em dupla. Vem assim: Gideão e Baraque, Sansão e Jefté, Davi e Samuel e os profetas. E se os irmãos se lembrarem da história que estamos a ter na Escola Bíblica Dominical, portanto, verão que, objetivamente, intencionalmente, o autor troca a ordem histórica. Não é? Nós temos ali, vejam lá, ele diz Gideão e Baraque. Se nós lermos a história do Antigo Testamento, primeiro está, portanto, Baraque e depois Gideão. Mas por que ele coloca Gideão em primeiro lugar? Ele está aqui a destacar as personagens que tiveram mais influência na história de Israel. Então, propositalmente, ele não se enganou aqui. Ele está a destacar, vamos dizer, as personagens mais populares que tiveram mais história, digamos assim, na história de Israel. Gideão, a história de Gideão é muito mais conhecida do que a história de Baraque. Depois ele diz Sansão e Jefté. Normalmente devia aparecer Jefté e Sansão. Mas como Sansão tem aquela fama ali de ser aquele homem forte, então ele vai destacar Sansão. E Davi e Samuel.
Também aqui nós sabemos o lugar de Samuel. Mas quem foi o rei? A grande maioria da história de uma personagem na Bíblia é Davi. Ou seja, os irmãos veem aqui, Samuel apareceu antes. Foi Samuel que ungiu Davi. Davi é mais novo do que Samuel, mas a ordem aqui é de Davi e Samuel, porque ele está a destacar aqui as personagens facilmente conhecidas pelo povo ao qual ele está a escrever. E depois resume os profetas. Agora ele faz algo interessante aqui. Ele já não vai colocar um por um o que cada um fez, ele resume os nomes e vai resumir os feitos também aqui. Vejam comigo, ele diz assim, e os profetas, aliás ali nem menciona, resume praticamente todos eles, e diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada e da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui. Vejam o que ele faz. Até 35a, ele está a falar das glórias da fé. As conquistas, os momentos gloriosos da fé. Tudo o que ele disse até aqui é positivo. Veja lá. Ele diz assim. Esses, por meio da fé, todos eles subjugaram reinos. E nós podemos pensar em Davi, no próprio Sansão, os juízes que dirigiram Israel antes da monarquia propriamente dita. Todos os exércitos que estavam em Canaã praticamente foram derrotados. E o autor diz que por causa da sua fé, eles acabaram por fazer tudo isso. Mas também praticaram a justiça. Aqui não significa necessariamente que foram pessoas justas. Não é essa a ideia, acho eu. Porque algumas versões dizem exerceram justiça. Então, como os irmãos veem a lista dos nomes que ele menciona ali, praticamente é a lista de juízes. Ou seja, pessoas que tinham a responsabilidade de julgar Israel e estabelecer a justiça social. Só que o autor liga essa justiça, esse funcionamento judicial, para se manter aquelas tribos que ainda não eram uma nação, uma monarquia, para manterem ordem, era preciso que os dirigentes políticos fossem capazes de estabelecer a justiça. Então ele destaca aqui a prática, ou seja, o exercício da justiça dentro daquela sociedade. E todos esses que estão ali, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, o próprio Davi, é claro que é mais tarde rei, mas todos que vieram antes também eram os juízes de Israel. E uma das funções dos juízes era exatamente estabelecer a justiça social. Obtiveram promessas. Reparem, irmãos, Deus trabalha por duas vias. Ou a forma de nós conhecermos a ação de Deus tem a ver com duas formas. O seu poder e as suas promessas, ou seja, o cumprimento das promessas. Nós cometemos um erro aqui. Às vezes tomamos decisões da nossa vida e queremos que as nossas decisões se transformem em promessas de Deus. Não é? Deus disse isso, o crente tem que viver assim, o crente se casou tem que ter filhos, o crente tem que ter emprego, não pode ficar... Então, eu reivindico isso. E tornamos os nossos desejos como se fossem promessas que Deus fez. Mas isso não é justo, porque Deus não prometeu tudo aquilo que nós queremos. Então, há promessas que Deus faz e Ele cumpre essas promessas. Mas quando não há promessas feitas por Deus, nós temos que confiar no seu poder. Deus não tinha prometido livrar alguém, um cidadão de Jericó. Não havia nenhuma promessa. Mas aquela mulher Raabe cria no poder de Deus. Se vocês vão dominar a nossa terra, só quero que me poupem a vida. Então ele diz aqui que alguns, por causa da sua fé, diz ele, acabaram por praticar a justiça e obtiveram promessas. E aqui podemos pensar no próprio Abraão, por exemplo. No próprio Davi. Aqui sim. Porque Davi ungiu, ou mandou ungir aquele jovem, adolescente, prometendo que um dia seria rei de Israel. E apesar de todas as contradições da vida, Davi acabou por se tornar rei. Então, nesse caso, Deus cumpriu a sua promessa. Há coisas que Deus promete e Ele vai cumprir por ser fiel e até diria, é legítimo nós esperarmos o cumprimento disso. Mas há coisas que Deus não promete. E quando não há promessa, qual é a nossa relação com Deus? Confiança no seu poder. Então, muitos confiaram no poder de Deus, mesmo não havendo aquelas promessas concretas. Fecharam a boca de leões aqui. É claro que ele está a referir-se, sem dúvida, aqui no caso de Daniel.
Embora Davi tenha morto um leão, Sansão também, mas aqui fecharam os leões, acho que está a pensar mais na fé, tanto de Daniel. Porque se nós lermos a história de Daniel, veremos que ele foi deitado ali, não é, na cova dos leões, e ele ficou lá. Quando o rei vai e fala com ele, e ele responde: olha, eu estou aqui vivo, toda a saúde, os leões estão aqui, todos deitados. Não é? E o relato bíblico é interessante, diz: porque Daniel responde ao rei dizendo: porque o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca aos leões. É nisso que o autor está a pensar. Porque até Davi e os outros abriram mais a boca dos leões, não é? Do que fecharam. Então está a pensar aqui que a boca dos leões, esfomeados, ficou fechada e Daniel saiu vivo. E a prova que esses leões a boca foi fechada por um poder sobrenatural é que quando Daniel foi tirado daí, todos aqueles que fizeram a injustiça contra Daniel foram jogados ali. E o que é que a Bíblia diz? Antes de chegarem ao fundo do poço, já estavam assim reduzidos em pedaços. Então, a única razão para Daniel sair de lá vivo é porque, como ele próprio vai dizer, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles passaram a ser quase que animais domésticos. Não é? E o autor tem isso em mente. Diz: o que é que fez a diferença aqui? A fé, não é? Deste homem também. E extinguiram a violência do fogo. E aqui, obviamente, também o autor estará a pensar nos amigos de Daniel. Porque eles foram deitados ali, não é? Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos de Daniel, eles não foram para a cova dos leões, mas foram para uma fornalha quente. E eles ficaram vivos. Até a tropa que os levou para lá, ou que os atirou para lá, morreu e eles não. Então Deus extinguiu. Eles estavam lá num calor, mas um calor, embora de milhares de graus Celsius, eles sobreviveram. Então o autor está a pensar o que é que fez a diferença? A fé daqueles homens. Porque antes de serem tirados, eles disseram assim: se Deus quiser, nós sobreviveremos. Mas mesmo que Deus permita a nossa morte, nós não iremos negar a nossa fé em Deus. Então foi a fé, a confiança em Deus, do que em qualquer outra capacidade humana. E continua o autor: e escaparam ao fio da espada. Claro que aqui está a pensar em muitos, inclusive o próprio Davi. E muitos dos outros também que resistiram, venceram os inimigos e sobreviveram diante das batalhas sangrentas que travaram. Da fraqueza tiraram forças. Em momentos de fraqueza, pela sua fé encontraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra. Os próprios juízes mencionados ali, não é? Jefté, Gideão, etc., Davi, todos eles então venceram as batalhas nas quais tiveram participação. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, desde que entraram em Jericó, mesmo voltaram até a conquista completa da terra de Canaã, eles acabaram por derrotar os adversários estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É claro que está a pensar sobretudo em duas mulheres, não é? A viúva, não é? De Sarepta, ou Sarepta, e também de Sunamita. Duas mulheres são mencionadas no Antigo Testamento, e aliás relacionadas a Elias e a Eliseu, que acabaram por ressuscitar os seus filhos. No caso de Elias não foi tanto a fé da mulher, não é? Que ela até duvidou. Se calhar o autor está a pensar mais na fé do próprio Elias aqui. Mas o facto que a Bíblia relata, pelo menos duas crianças foram ressuscitadas através do ministério dos profetas. Mas ele quer destacar aqui a confiança também. Essas mulheres viram seus filhos a reviver por causa da sua fé. Continua o nosso autor. Agora vejam o que ele faz aqui. De repente ele diz assim. Vejam a parte B do versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, ou afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então o que é que o autor está a fazer? Nós pensamos, espera. Então apresentou-nos heróis da fé. Por causa da fé, aquela lista até 35, são pessoas que tiveram sucesso por causa da sua fé. Venceram o inimigo,
derrotaram exércitos, caíram na fornalha e sobreviveram, estiveram sentados ao pé dos leões, não foram mordidos. Tudo isso positivo, nós podemos dizer aleluia! A fé sempre traz experiências gloriosas. E o autor vai dizer, não é bem assim. Amados, nós aqui temos uma grande lição que contraria toda essa teologia de prosperidade que tem sido ensinada por mim. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, tudo vai funcionar bem na sua vida. Mentira! E aqui está uma das provas. Amados, vejam um pormenor aqui, que acaba por ser um pormenor. Versículo 34, vejam como diz assim. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Agora vejam comigo o versículo 37, já na parte negativa. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. E a pergunta lógica é: quem tem fé verdadeira em Deus, escapa do fio da espada ou morre pelo fio da espada? As duas coisas podem acontecer. Amados, a nossa fé pode trazer benefícios visíveis, concretos, físicos, imediatos. Mas a nossa fé também pode trazer, em termos humanos, desgraça, tortura, morte, prejuízo. E na lista negativa aqui, ele diz que alguns foram torturados, e nós conhecemos as pessoas, várias delas foram torturadas, sobretudo os profetas, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Aqui fala-se de um rabino que havia em Israel, também está num livro não inspirado, que conta a história de um rabino que era temente a Deus, que foi torturado, obrigado a negar a fé do Deus de Israel, tanto ele e a sua família, e ele resistiu até a morte. Ele disse que eu creio que mesmo que vocês me matem, Deus dar-me-á uma ressurreição final melhor. Provavelmente o autor está a pensar nessa experiência aqui. Ou em outras pessoas também que foram mortas ali, não aceitando o resgate. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escravos e açoites e até algemas e prisões. Quantos profetas passaram pelas prisões por causa da sua fé? Pensamos logo em Jeremias por isso. Por exemplo, por causa da verdade que ele dizia ao povo. Ele foi maltratado, ele foi batido, ele foi espancado e uma vez até enterrado na lama. E não era lama qualquer, até não posso expressar qual era a mistura daquela lama, onde ele ficou horas, porque dizia a verdade. E o autor disse, às vezes a fé leva a isso. Portanto, ninguém nos engana, irmãos. Deus pode responder à nossa fé, enchendo a nossa vida de bênçãos materiais. Mas também por causa da nossa fé, nós podemos sofrer as consequências do nosso compromisso com Deus. Quantos dos nossos irmãos hoje são mortos por causa da sua fé? O Filho de Deus, o exemplo dos exemplos, veio a este mundo e ele foi crucificado, parou numa cruz. O profeta, o último na lista do Antigo Testamento que veio e o que o próprio Jesus categorizou como o maior de todos eles. Na casa dos 30 anos, acabou por terminar a sua vida com a cabeça num prato. Às vezes isso acontece. E quando ele fala que alguns foram cerrados ao meio, há uma tradição também rabínica que diz que aqui a referência pode estar a falar de Isaías. Parece que foi assim que Isaías foi morto. Já na idade avançada, ele era do quadro profético mais da classe mais elevada, mas ele ficou firme, não se quis, digamos assim, corromper, e ele acabou por ser morto vivo, cerrado ao meio. A Bíblia não diz, mas isso está em alguns comentários. Aquele grande homem que escreveu o proto-evangelho podia morrer, terminar a sua vida em glória, mas enquanto respirava, ele foi cerrado ao meio. Passaram por escravos, esconderam-se em prisões, diz assim, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, e andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas. Aqui provavelmente está a pensar em Elias, que tinha esse tipo de indumentário. E ele andou escondido durante muito tempo, porque aquela rainha, Jezabel, matou praticamente os profetas, ao ponto do próprio Elias dizer a Deus, só eu fiquei, todos foram mortos. Mas ele não sabia que Deus tinha ainda escondido alguns. Então o autor traz isso tudo à nossa mente para dizer a todos eles tiveram uma coisa em comum, a fé. Mas para uns, a fé levou-os à glória, humanamente falando, a outros levou-os à dor,
e a própria morte. E ele termina rapidamente e ele diz assim, e esses homens, há um pormenor aí no versículo 38, diz assim, esses homens dos quais o mundo não era digno. A tradução correta aqui significa esses homens, a falar de homens aqui, de todas essas pessoas, o mundo não merecia. Amados, o mundo não sabe o papel dos crentes. Se o mundo percebesse o que a presença de um crente faz numa família, num bairro, num emprego, numa cidade, num país, teriam agradecido a Deus. Não se lembram daquele diálogo entre Deus e Abraão, onde ele quer destruir uma cidade e Abraão diz assim, e se houver ali X número de justos, o Senhor vai destruir? Ele diz, não. E ele reduz. E se houver 20, vai? Não. E se houver 10, vai destruir? Não. Deus está a dizer, por causa daqueles justos estão aí, e eu vou estender mais a minha paciência. Mas infelizmente não há. Amados, esse mundo ainda é preservado por causa de homens e mulheres de fé. Só que o mundo não reconhece. A palavra que não era digno significa o mundo não merece ou não merecer essas pessoas. Amados, há pessoas que Deus coloca na nossa vida, que são bênçãos, mas nós nem sempre reconhecemos. Às vezes na família só há um único crente, e aquele crente tem sido instrumento da graça de Deus para preservar aquela família, e a família não dá importância nisso. Acha até que essa pessoa atrapalha mais a vida da família do que a beneficia. E o autor vai dizer aqui, esses homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, o mundo não merecia homens e mulheres como estes. Ele fez tudo para os eliminar, mas não sabia o quão representantes, o quanto essas pessoas representavam Deus. E por alguma razão, Deus estendeu a sua misericórdia, porque no meio do povo, mesmo do povo incrédulo, havia homens e mulheres com fé. Por isso é que ele termina dizendo, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, embora não obtendo, contudo, a concretização da promessa. Vamos só ver aqui o que ele faz. Ele fala das glórias da fé, os resultados positivos, o que a fé pode fazer e quais são os resultados gloriosos da fé. Ele menciona aquela lista toda até a parte A, no versículo 35. Ele diz, agora vejam a parte dolorosa da fé. A mesma fé que para uns foi motivo de louvor a Deus, porque sobreviveram, escaparam aos desastres da vida, aos infortúnios da vida, mas pela mesma fé, outros acabaram por pagar com a própria vida. Tiveram que andar escondidos em cavernas, como se fossem criminosos, simplesmente por causa da sua fé. Agora ele junta tudo e ele diz, ora, todos esses obtiveram um bom testemunho da parte de Deus. E nós estamos a ver esse testemunho aqui. Deus disse, ok, meus servos, vocês se comportaram bem. Mas o autor diz, apesar de receberem esse testemunho por causa da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Os irmãos veem que, quando ele falava, ele disse que obtiveram promessas no meio da lista, versículo 33. Mas aqui no fim, disseram que todos esses crentes, toda essa lista dos crentes do Antigo Testamento, apenas não obtiveram a promessa. E a pergunta é, qual a promessa? O que é que o autor está em mente aqui? Ele já tinha dito que eles obtiveram as promessas que Deus fez, mas não alcançaram a promessa. Aqui ele está a falar da promessa da vinda do Messias. Eles viveram como homens e mulheres de fé, porque tinham uma confiança num Deus que ia fazer grandes coisas no futuro, enviar o Messias, mas morreram antes do Messias chegar. Por isso é que eles creram, confiaram e a sua fé é válida. E Deus dá testemunho da sua fé. Mas, entre aspas, infelizmente, não conseguiram ver a promessa. E porquê? O autor dá-nos a explicação final aqui. Vejam o que ele diz. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos só ver o que está a dizer aqui. Deus tem um plano geral da nossa salvação. E esse plano foi tratado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus enviaria o filho da mulher e esse daria a sua vida, iria morrer esmagando a cabeça da serpente. Mas essa promessa nunca se concretizou. E mesmo assim, todos os homens e as mulheres mencionados aqui na lista creram em Deus, confiaram no Deus que prometia uma salvação final. Mas todos eles morreram
mesmo os que morreram sofreram as consequências negativas da morte, mesmo os que morreram depois dos momentos gloriosos, todos não conseguiram ver a promessa. Porquê? Deus falhou com eles? Não. O autor diz, não, Deus tem um plano geral, o plano final. Eles fazem parte da lista de homens e mulheres de fé. Aliás, para mim esse capítulo é a prova provada de que todos os homens, todos os seres humanos que viveram e que estão no céu, só entraram lá por causa da fé. Ninguém entrou por méritos humanos, nem por cumprir a lei. Não. Porque a lista toda só fala de alguma coisa que eles tiveram em comum, que era a sua fé em Deus. Mas Deus estava a preparar a parte final da corrida. E Ele diz que eles, se nós não fôssemos aperfeiçoados. E a pergunta lógica aqui, quando Ele diz eles, está a falar de quê? Quando Ele diz nós, está a falar de quê? É claro que eles, todos esses que viveram antes da vida do Messias. E nós, aqueles que vivem agora na era da primeira vinda do Messias. Porque a defesa em toda a carta é: vale a pena perder tudo isso? Vejam que os que viveram por uma fé futura, morreram na fé, e acham que faz sentido nós, que já vivemos no tempo da concretização da promessa, embora Jesus ainda esteja para voltar, mas Ele já veio, já inaugurou a era messiânica. Vale a pena voltar ao passado? É claro que o autor tem em mente que não vale a pena perder essa fé. E eu só quero terminar com uma ilustração. A ideia, para ficarmos com aquilo que o autor tem em mente aqui, os irmãos conhecem aquela modalidade no atletismo que se chama estafetas. Há corridas de vários metros, quilómetros, maratonas, mas há aquela corrida no campo. Não é? Normalmente são de 400 metros, ou seja, 100 metros vezes 4. E na mesma equipa participam até hoje, que eu saiba, 4 atletas. Todas são do mesmo país, representando o mesmo país, mas são os 4 atletas que vão cumprir os 400 metros. Só que cada um dos colegas vai cumprir apenas 100. Chama-se estafeta ou revezamento. No português antigo, né? Revezar significa substituir ordenadamente. Então, são estafetas ou a corrida ou atletismo por revezamento. E o que é que acontece? São 4 atletas, ficam em lugares diferentes, e eles escolhem os melhores do país, e a primeira colega com um pedaço de madeira, de plástico na mão. E quando se toca o apito, ele arranca. Ele arranca até encontrar o segundo colega. Só que antes deles chegar, o segundo colega já deve tomar alguma velocidade para não fazer perder a equipa. E ele depois passa, e ele pega, continua a corrida, até ao terceiro e até ao último. Normalmente, o último atleta é que vai ouvir os aplausos finais, porque ele é que vai fazer a última meta dos 100 metros. Mas todos dependem uns dos outros. Porque se o primeiro tivesse caído, não teria possibilidade de dar ao segundo, nem ao terceiro. E o outro que chegou à meta também se pode gloriar, porque ele é que vai receber os aplausos. Afinal, tortou a linha, a meta final, que os outros nem sequer viram, porque eram 400 metros. Mas todos têm em comum o quê? Todos pertenceram à mesma equipa. Então o autor fica com essa imagem assim: olha, nós somos a parte final, embora receba essa glória toda que nós não reconhecemos, mas atrás de nós houve quem partiu, e às vezes o primeiro atleta se errar, prejudica a equipa toda. Ao passar o bastão, se falhar aquilo cair, a equipa perde, não se pode continuar sem aquilo. Portanto, todos os 4 atletas têm uma coisa em comum: é participar da mesma equipa e passar aquele bastão. É a fé. Agora, os momentos em que cada um arranca e a etapa que percorre sem prejudicar a equipa depende da sua experiência de fé, nesse caso, da sua capacidade atlética. E o último colega, ele vai passar a meta. Tem que acelerar até aquela última linha e todos estão no aplauso. Mas ele não foi o único. Ele apenas está a viver um momento glorioso e diferente. Está a usufruir as palmas que se calhar o primeiro atleta não teve. Mas a equipa toda está unida, porque a medalha será para toda a equipa. Talvez essa imagem nos ajude naquilo que ele vai dizer. Porque no capítulo 12 ele vai falar logo: nós estamos rodeados de uma grande nuvem. Mas termino por dizer isso: a fé nem sempre leva a respostas positivas. Deus promete e Ele cumpre. Mas quando não promete, a fé
deve descansar no poder de Deus. Não há nada melhor do que continuar a confiar, independentemente das circunstâncias. E nada nos garante que, se a nossa fé for verdadeira, tudo vai acontecer como nós queremos, ou desejamos, ou esperamos. Mentira. Alguns, pela sua fé, conseguem vitórias humanas. Outros, pela sua fé, vão ser decapitados ou cortados ao meio. Mas em ambos os casos, a fé é igual. E ela é reconhecida por Deus. Que Deus nos ajude a exercitar a nossa fé, mesmo em circunstâncias menos boas. Porque aquilo que prometeu, Ele vai cumprir. E aquilo que Ele não prometeu, nós ainda continuamos a crer, porque Ele é poderoso para, no momento certo, preservar a nossa fé. E todos juntos formamos a mesma equipa. Por isso vale a pena pensar, orar, interceder e valorizar os outros que fazem parte da nossa caminhada de fé. Eu quero estar a fazer aqui. Vai buscar a lista desde o princípio, para dizer, olha, nós somos os beneficiários, porque a nossa fé já viu o Messias. Agora estamos aqui na meta final, na reta final. Mas sabe por que eles não ouviram? Porque Deus queria que a corrida fosse completa. Não vale com um atleta, com 2, com 3. Vale com os 4. E nós é que estamos a viver esse momento de glória, de celebração na meta. E no fundo o autor está a dizer, vale a pena perder esse momento? Se os outros colegas já fizeram todo o trabalho, correram, vale a pena desistir agora que estamos aí perto da meta? Isso não é loucura? É claro que é. Que Deus estimule a nossa fé, para a sua honra e para a sua glória. Amém.